Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a nossa aula assíncrona, né? Então eu espero que as minhas explicações auxiliem vocês na busca sobre o tema de hoje, que são, a gente vai falar um pouquinho sobre vitaminas e sais minerais. Antes de mais nada, eu preciso dizer a vocês que esse assunto ele está bastante fragmentado no Leninger. Então, vocês vão precisar fazer a pesquisa de cada nutriente, de cada substância que a gente falar aqui, em diferentes partes dos capítulos, tá certo? Mas se vocês buscarem pelo índice remissivo, vocês facilmente vão encontrar, e muitos desses temas estão agrupados dentro de um mesmo capítulo, e aí vocês vão conseguir as informações necessárias, tudo bem? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. É muito importante, gente, antes da gente começar, assim, lembrar o que nossos pais, a avó fala, né? Assim, a sabedoria dos antigos, ela é muito importante, né? Fala que a gente tem que comer bem, você é o que você come, você tem que ter o seu prato bastante colorido. Então, isso aí não é só baseado no empirismo, tá, gente? Deus é muito perfeito porque tudo que o nosso corpo, que é uma máquina, necessita para sobreviver, a gente encontra, né? Da terra, a gente pega dos alimentos que a gente consome, tá? Seja da água, da terra, enfim, a gente consegue graças à nossa alimentação diversificada. Somos onívoros, né? Temos várias fontes de alimentos. Então a gente não pode pormenorizar alguma fonte de alimento em detrimento de outras, porque para a nossa máquina funcionar corretamente, a gente precisa de dar os combustíveis certos, né? A gente consegue produzir energia na forma de ATP, mas existem algumas substâncias que incluem, né, as vitaminas e sais minerais, que às vezes a gente só vai conseguir obter a partir da dieta, gente, que o nosso corpo é incapaz de sintetizar, tá? Então, por isso que as frutas são tão importantes, né? Os vegetais, que são de diferentes cores, né? Verde claro, verde escuro, amarelo, laranja, todas as cores, né? E cada um tem a sua propriedade específica e vai ser importante para o nosso corpo, tá? Inclusive para gestantes também, no caso. É, Cereais também, que são fontes de gordura insaturada, e também os derivados, né, de laticínios, leite e derivados. Afinal de contas, o leite é extremamente importante, ele tem quase todos os nutrientes que a gente necessita, né? E eu ainda nem falei aí, né, nem mencionei nesse slide, mas estou falando também das fontes de proteína, né? Como carnes, ovos, pescado. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente for preparar o nosso prato. Então, quando a mamãe fala assim, esse prato monocromático não tá legal. E ela tem toda a razão, porque normalmente, alimentos de uma mesma família, eles têm a mesma cor e às vezes eles podem ter alguns nutrientes, mas vão faltar outros. Então, sempre procure introduzir na sua dieta, ao longo do dia, diferentes tipos de alimento, um cardápio bastante variado, tá certo? Para vocês conseguirem manter o seu corpo bem nutrido. Então, as vitaminas, gente, as características gerais das vitaminas. Como eu já mencionei, elas devem ser obtidas pela dieta, tá? Então, sem essa diversificação, vocês não vão conseguir acessar essas vitaminas. E são compostos orgânicos, né? E atuam como cofatores enzimáticos. A gente já falou isso numa aula anterior, né? O que seria um cofator, mas mais voltado para a questão dos metais, né? Porque a enzima, muitas vezes, ela precisa dessas moléculas, dessas substâncias, seja um metal ou seja uma vitamina. Se não houver a presença desses componentes, que são os cofatores, ela não vai funcionar, gente. Então, vocês vão ver em vários pontos, né, do nosso metabolismo que enzimas são fortemente dependentes desses cofatores. Sem eles, não existe atividade e a reação não vai prosseguir e o metabolismo, consequentemente, vai paralisar, certo?
Eh, as vitaminas também ativam várias enzimas, de vias metabólicas, né, que a gente vai ver também. E muitas vezes alguns fatores físicos, né, podem ativar ou inativar as suas funções. Então é importante a gente levar isso em consideração também, às vezes temperatura, pH, assim como as enzimas e proteínas são sensíveis, as vitaminas também. E elas não são metabolizáveis, tá, gente? Ou seja, o nosso corpo é incapaz de digerir e quebrar essa molécula em unidades menores para poder obter energia. Então, lembre-se, gente, excesso de vitaminas não é metabolizado. Então, se você tiver um excesso desse aporte de vitaminas, suplementos demais e tudo, aumentando muito além da sua necessidade, o que, que vai acontecer? O seu corpo não estoca. Então, ele vai fazer uma liberação. Assim, vocês vão ver que tem alguns casos de estocagem muito, muito pequenas. É praticamente, a gente nem pode considerar como estoque em si. Então, essas moléculas elas são liberadas, são excretadas pela urina, né, muitas vezes, ou pelas fezes. Então, se vocês consomem alimentos ricos, caros, com estudo, se você já usou o que você precisa, você vai excretar a sua urina vai valer dinheiro, tá, gente? Então, vamos tomar muito cuidado com algumas propagandas, né, de que tem que tomar isso, tem que ingerir bastante. Não é bem assim. Os casos das vitaminas, elas não são estocadas. Se a gente come muito carboidrato, a gente estoca nos adipócitos, né, na forma de gordura. Mas as vitaminas a gente não consegue fazer isso, tá bem? Então, por isso que a gente sempre tem que ingerir. E vocês vão ver também que muitas dessas enzimas podem ser precursores de hormônios importantíssimos para o funcionamento do nosso corpo. Vocês vão ver que os hormônios são mensageiros muito importantes em várias respostas celulares, tá? Não só função sexual, mas em quase tudo hormônios estão envolvidos. Agora eu vou tentar falar rapidamente, gente, sobre os micronutrientes, tá? Para depois a gente falar de uma maneira mais detalhada sobre as vitaminas. Então, os micronutrientes nada mais são do que os sais minerais, tá? E como a gente já falou, esses micronutrientes são extremamente importantes porque eles são o quê? Cofatores enzimáticos. O cofator enzimático, ele vai se ligar normalmente de uma maneira forte, numa ligação covalente, a um sítio, determinado sítio de ligação de uma enzima, e a partir daí a enzima consegue ter a sua atividade. Por exemplo, o ferro. O ferro ele é componente da hemoglobina, então ele é um metal muito importante no momento da troca gasosa que acontece na hemoglobina, no nosso sangue, tá certo, gente? E ele também ele participa, né, das enzimas, dos citocromos, que são complexos da membrana, aonde vai acontecer parte do nosso metabolismo, da nossa respiração celular, tá certo? E a carência causa anemia ferropriva. Então, a deficiência de ferro é extremamente prejudicial para o nosso corpo. A gente fica fraco, cansado, porque diminui o nosso metabolismo. A gente não consegue metabolizar a glicose, o açúcar que a gente consome, da maneira que a gente deveria para nos mantermos ativos, tá? O zinco. O zinco é um cofator em mais de 300 enzimas, gente, é muita coisa. Então, ele é extremamente importante, essencial na transcrição, tá? Porque ele se liga a algumas enzimas envolvidas no processo e também está envolvido na liberação do hormônio testosterona no homem e também na mulher, porque a mulher também produz uma pequena quantidade de testosterona. E tem função antioxidante. Eu esqueci de mostrar aqui o grupo M, tá? Tá à direita do ferro. Vocês vejam que é uma estrutura orgânica, né? Extremamente complexa, formada por anéis com nitrogênio e ferro. Então, é dentro deste anel que vai ocorrer
as trocas gasosas, porque eles têm elétrons aqui para receber e para prótons para doar e para receber, tá certo? Vai receber elétrons da cadeia transportadora. Selênio e manganês são cofatores enzimáticos, né, envolvidos em várias vias de oxidação e de biossíntese, oxidação de ácidos graxos, tá? Biossíntese de ácidos nucleicos. Então, das biomoléculas de uma forma geral. Nós precisamos de todos, tá, gente? Não existe um que a gente não precise. Então, todos que a gente está listando aqui são importantes para o funcionamento das células. Sódio e potássio, né, que a gente já falou, vocês já devem ter visto isso em biologia celular. Então, gente, sobre a questão do sódio e potássio, vocês devem ter visto, né, que é preciso manter uma concentração definida de sódio baixa dentro da célula e de potássio elevada, e o contrário fora no meio extracelular. Então, a tendência é que o sódio entre dentro da célula e que o potássio saia, né? Porque é do mais concentrado para o menos concentrado. E a célula utiliza, porque constantemente ocorre essa perda, existe um complexo transmembrana é que atravessa a membrana, é como se fosse uma ponte, tá, gente? Entre o meio intra e o meio extracelular, fazendo com que a célula faça um transporte ativo, ou seja, gaste energia para manter essa concentração de sódio baixa dentro da célula e a concentração de sódio, de potássio elevada dentro dela. Quando ela gasta essa energia, ela favorece a manutenção desse gradiente de concentração, que é importante em muitos tipos de transporte, que ocorre por difusão ativa ou difusão facilitada dentro da célula, tá? Vários nutrientes que precisam entrar utilizam dessa concentração, desse gradiente de concentração que a célula gasta para manter, tá certo? E lembrando que é mais comum o sódio, né, em animais e em vegetais, as plantas dependem mais dessa concentração de potássio. Então, a concentração de potássio é muito importante para as plantas. O cálcio, né, a gente sabe que ele é muito importante para a contração muscular, né? Ele está envolvido na movimentação nas células musculares, né? E também na coagulação sanguínea. Cobre, molibdênio, cobalto, molibdênio, cobre e níquel, né? São cofatores também de muitas enzimas. E aí eu fiz um resumo, né, que eles podem ter uma série de papéis. Eles podem melhorar a imunidade, ter um aprimoramento de função cognitiva. Então, às vezes você está com problemas de concentração, o seu endocrinologista perceber isso, um adolescente, né, em época de provas e tudo, pode estar havendo um desbalanço, né, desses micronutrientes, então precisa ter uma suplementação, né? É importante para a absorção de ferro, tá? Produção de hemácias, então tem várias funções. O fósforo, né, gente? Fosfato, para que ele é importante, né? Principal forma é a quebra da ligação do fosfato, né, do ATP, é que gera energia para fazer todos os processos da célula, para o crescimento e diferenciação celular, né, para tudo que o nosso corpo executa. O magnésio é um componente da clorofila, muito importante para a estabilização desse pigmento, né, nos cloroplastos. É importante na estabilização do DNA também, visto que ele tem cargas positivas e o DNA, se vocês se lembram, tem cargas negativas, então tem uma afinidade, né? E tem importância nas subunidades ribossomais, né? Ele interage com subunidades ribossomais que estão envolvidas aonde, gente? Na síntese proteica, tá certo? E o iodo também é um componente de hormônios, né? Como hormônios da tireoide, e a carência pode causar bócio. Eu não falei aqui, mas tem o flúor também, tá, gente? O flúor, ele é muito importante
e a falta dele pode causar manchas na dentina, né, nos dentes. E eu não falei aqui, mas aquela manchinha esbranquiçada na unha pode ser deficiência de zinco também, tá, gente? Então é bom a gente sempre fazer de vez em quando, né, dosagens, não é porque vocês são jovens que vocês não podem estar passando por algum desbalanço, né? Lá uma vez ou outra é bom ir ao médico, fazer um check-upzinho, tá? Só para verificar se está tudo ok. Então agora, gente, nós já falamos, né, sobre cofator enzimático e sobre coenzima. Eu queria fazer uma diferenciação porque às vezes a gente chama as vitaminas de cofatores, mas o correto mesmo é a gente chamar as vitaminas de coenzimas, tá? E quando a gente fala dos metais, né, dos micronutrientes, a gente fala em cofator. Por quê? Os cofatores são substâncias, eles podem ser constituídos por um elemento químico, que é o mais comum, tá? E ou vitamina ou grupamentos complexos contendo ambos, que são necessários ao funcionamento de uma enzima. Sem eles, a enzima torna-se inativa, tá? Enquanto que coenzimas são compostos orgânicos. Os cofatores normalmente são compostos inorgânicos, tá certo, gente? Então, cofator são os metais, são os micronutrientes. E as coenzimas são substâncias orgânicas, que são vitaminas. E muitas vezes as vitaminas, dentro delas, você tem a participação de metais, tudo bem? O metal não está ligado diretamente à enzima, mas existem os que estão ligados diretamente à enzima. Eu não sei se o meu raciocínio aqui ficou claro para vocês, mas você pode ter participação do cofator tanto ligado diretamente na enzima, como ligado à coenzima que vai ser importante para o funcionamento dessa enzima, tá certo? Vocês vão ver isso mais para frente, a B12, por exemplo. Então, quando eu tenho uma enzima que não está ligada ao seu cofator ou sua coenzima, ao componente que auxilia na atividade, a gente chama de apoenzima. Então, a apoenzima seria o quê? Somente a estrutura terciária, quaternária da nossa cadeia polipeptídica, tá? Então lembra, a gente fez a síntese proteica, a gente tem uma cadeia linear de peptídeos, não é isso? De aminoácidos que estão ligados entre si por ligações peptídicas. Então, quando ela dobra sobre si mesma, você tem a estrutura secundária. A estrutura primária é a cadeia linear. A estrutura secundária é quando ela dobra-se sobre si mesma, formando hélice, né, alfa-hélice ou folhas beta, né? A estrutura terciária já envolve ligações entre porções distantes, não é isso? Lembra que eu falei? Ela girou sobre si mesma, formou uma folha, uma hélice, uma espiral, e a partir dali, zonas que estavam numericamente distantes, né? 125 ao 350, elas vão se aproximar. E quando elas se aproximam, elas tendo possibilidade de formar algum tipo de interação, tá? Uma ligação de hidrogênio, né? Ligações de sulfeto. Aí você começa a formar uma estrutura tridimensional mais ampla e mais robusta, tá? E aí você tem a estrutura quaternária, que é onde você vai ter a formação dos sítios de ligação, né, para os cofatores, para as coenzimas, e o sítio ativo, ou seja, aonde ou os locais, que pode ter mais de um sítio ativo, tá? Aonde vão ocorrer as reações que essas enzimas catalisam. Tudo bem, gente? Então aqui nesse desenho aqui esquemático que eu coloquei em cima, ó, é uma enzima em azul. Essa bolinha vermelha é o cofator enzimático ou a coenzima, e essas bolinhas aqui em lilás seria o substrato. Então, o substrato vai se ligar aonde? Nessa bolinha, nesse sítio aqui que está aberto, que cabe exatamente o nosso substrato. Quando você tem a enzima, a apoenzima ligada ao seu cofator, você chama essa enzima de holoenzima, tá certo? Bem, e as vitaminas, gente, elas podem ser divididas em dois grupos.
as lipossolúveis, que são solúveis em solventes apolares, tá? E as hidrossolúveis, que são solúveis em água. Bom, deixei uma frasezinha aqui para vocês não se esquecerem. Cadê a escola? Tá? Isso aqui são as iniciais das vitaminas lipossolúveis. Então, as demais são hidrossolúveis. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aí. Então, a vitamina A, D, E e K, D, A e E, né? Vocês têm as enzimas lipossolúveis. Então, a vitamina A é o retinol, o D, a vitamina D é o colecalciferol, a vitamina E, tocoferol e a vitamina K, conhecida da família, né, das menaquinonas, tá? A gente vai ver isso muito nos processos, né, de oxidação da glicose, né, do metabolismo celular. Mas aqui também a gente vai falar. Enquanto as hidrossolúveis já são aquelas variações que a gente já falou aqui, né? Do complexo B, que eu mostrei no primeiro slide. Então, B1, B2, B3, B6, B9, B12, tá? E tem a B5 também, que a gente vai falar mais para frente, que é o ácido pantotênico, tá? Vitamina C, que é o ácido ascórbico. A biotina, que é a vitamina H, e a colina, tá? Acetilcolinesterase, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, tá bom, gente? Então vamos lá. Vitaminas lipossolúveis. Elas são, em sua maioria, absorvidas na região intestinal, intestino delgado, em sua maioria, tá? E essa absorção, ela é grandemente dependente de sais biliares, tá? Porque como elas são lipossolúveis, os sais biliares, eles são conjugados, tá? Com ácidos graxos, com substâncias lipofílicas. Então, as vitaminas, muitas vezes, se associam, conjugam-se a esses sais e são transportadas e levadas para o seu destino final. E existem alguns locais onde tem um pequeno reservatório dessas enzimas, dessas vitaminas, tá, gente? Por exemplo, aqui, ó, a vitamina A vai estar no fígado, né? D e E, tecido adiposo muscular, né? E a vitamina K, por sua vez, ela é totalmente excretado, o excesso, né? Então aqui eu tô falando do excesso, tá, gente? A gente não consome e fica guardando. Pode ter um pequeno excesso, esse pequeno excesso pode ser armazenado nesses locais que eu falei, mas de uma forma geral, elas são excretadas, tá? Lembrando que o seu xixi pode estar mais caro aí. Às vezes você está gastando muito dinheiro com suplemento, mas esse suplemento você não usa tanto assim e você vai acabar desperdiçando o que é uma matéria-prima extremamente importante, né? Que é para os organismos vivos. Bom, vitamina A, tá, gente? Aqui à direita a gente tem a estrutura química dela, tá certo? Ela pode ser encontrada no leite, leite integral, manteiga, gema de ovo, é, óleo de fígado de peixe, no beta-caroteno, cenoura, tomate, né? E ali nos carotenoides, tá certo? Porque eles são moléculas, né? Que têm uma característica hidrofóbica, né? Apolar, e a vitamina A se liga nessas moléculas. As funções, a função principal do retinol, gente, lembra de retina, tá? Então, a vitamina A é muito importante para o processo da visão. Sem ela, não ocorre o processo de enxergar, de levar essa informação, esse impulso nervoso para o cérebro, tá? É indispensável. É importante também para o desenvolvimento, crescimento e diferenciação celular e também para imunidade e processos de reprodução, tá? Quando você tem uma deficiência dessa vitamina, pode acontecer nos indivíduos cegueira noturna, né? Malformação congênita,
No caso de gestantes, você pode ter um retardo no crescimento do bebê, né, malformação, no caso de adultos, né, de crianças e adultos, ressecamento da pele, mucosas e maior propensão a infecções e também problemas reprodutivos, ok? E algumas curiosidades. Esse ácido todo transretinóico aqui, ele tem sido utilizado, tá, para o tratamento de leucemia e acne grave. Essa tretinoína aqui, essa tretinoína nada mais é do que uma substância derivada, né, da vitamina A e, e tem esse papel importante no tratamento de duas doenças, né, completamente distintas. E o retinal, ligado à opsina, ele vai formar a rodopsina dos fotorreceptores, tá? Então, ele protege a fotorreceptor, né, em células vegetais. E existe, né, um arroz enriquecido com beta-caroteno, porque aí é uma fonte, né, que vai derivar e levar à formação de vitamina A no corpo, tá certo? Então, veja aqui, ó, essa aqui é uma molécula de beta-caroteno. E em rosa, bem no meio, eu tenho um ponto de clivagem. Quando eu quebro essa ligação, quando o meu corpo consegue quebrar essa ligação, eu vou ter a formação de vitamina A, que é o retinol, né? E o cis-retinal. Você vê que tem diferença aqui, é apenas diferença de posição da ligação, ok? Entre o carbono 11 e 12. E aí, quando tem a incidência de luz, você tem uma mudança de conformação do retinal, tá certo? E enquanto aqui o cis-retinal, ele pode ser oxidado, né, de aldeído a ácido, formando ácido retinóico, que é extremamente importante para o sinal hormonal nas células epiteliais. Bem, vitamina D, né, gente? Vitamina D é extremamente importante para o crescimento de ossos, né, dos nossos ossos. Então, assim, crescimento crianças e adultos também. E ela é formada na nossa pele, tá, gente? O nosso corpo, a gente consegue ingerir o precursor da vitamina D, né? Mas ele só vai ser ativado, né, catalisado a partir de ação com a luz UV, a luz solar, tá? Então, quando você for tomar sol, por que fala assim, você pode tomar sol até às 10 da manhã e depois às 16 da tarde? Na verdade, o que se recomenda nesse período é você tomar um pouquinho de sol mesmo sem protetor solar, tá, gente? Porque o protetor solar, ele bloqueia a passagem desses comprimentos de onda, né, da luz solar, que vão causar queimaduras. Mas se você fica 10, 12 minutos exposta sem proteção solar, eu não estou falando de rosto, tá, gente? Estou falando de pele, onde você tem maior superfície de contato, os braços, membros, né? Membros inferiores, membros superiores. Você consegue absorver essa energia solar e essa luz UV faz a quebra necessária para formar o colecalciferol, tá certo? Pode ser encontrado também o precursor em leite, ovos, peixes, né, atum. E então é fundamental que ocorra a exposição ao sol, porque ela que vai desencadear a formação do ativo no nosso corpo. Como funções, né, a gente destaca aqui o calcitriol, que faz uma captação de cálcio no intestino e regula os níveis, né, nos rins e nos ossos. Então é bastante importante esse derivado da vitamina D. E a carência pode levar ao raquitismo, tá? Então, em crianças, né, em comunidades que você tem uma deficiência, é perceptível o arqueamento das pernas da criança. E assim, gente, uma vez que se começa osteomalácia, raquitismo em crianças, osteomalácia na vida adulta, tá? E osteoporose
em idosos. Então, a gente sempre tem que manter os níveis de vitamina D, ó, sempre o ideal um pouquinho acima do mínimo desejado. Se não me engano, é 40 unidades, eu não lembro agora a unidade, mas é acima disso aí, tá, gente? Então, pessoas do hemisfério norte, né? Não sei se eu já falei, mas a minha irmã mora no Canadá. Eles fazem constantemente suplementação com vitamina D, porque lá chove muito, né? E em outros países do hemisfério norte também você tem uma menor incidência de raios solares, então eles têm muita deficiência. Para evitar problemas, eles têm que fazer suplementação constante, tá? Porque tem o precursor sintético também. E a partir do momento que se inicia o tratamento, tá, gente, com alguém que tenha deficiência, é imediata a melhora. Você veja nessa foto aqui, tem no Leininger, né? A criança, a partir, acho que depois de 1 ano e pouco de tratamento, olha, é outra criança, você não fala que é a mesma, né? Então, assim, é uma melhora radical e quase que instantânea. Volta a a fornecer, né? A criança volta a ter o seu crescimento. E uma curiosidade é o ergocalciferol, tá, gente? O ergocalciferol, ele é adicionado ao leite e à manteiga como suplemento. E ele é encontrado em leveduras, tá? E pode ser encontrado também em plantas, que é semelhante ao produzido, ao que se encontra de origem animal. A vitamina D3 não é biologicamente ativa, tá? Ela é convertida nos rins e no fígado. Então, o processo se inicia, né, pela luz UV e depois é finalizado nos rins e fígado. A vitamina E, gente, eu já tomei muita vitamina E, tá? Muita mesmo, porque ela é importante, que ela tem uma função antioxidante. Veja aqui a estrutura, também chamada de alfa-tocoferol, tá? Ou tocoferol, simplesmente. É encontrado em amendoim, cevada, né? Então, cereais, né? Soja, ovos, milho, e tem função de antioxidante, tá? É um antioxidante biológico. E graças a essa função, né, ocorre devido ao seu anel aromático. Não sei se vocês lembram da química, mas é muito comum acontecer uma ressonância aqui, né? Ressonância é transferência de energia, né? Forma mudanças nas ligações, recebe elétrons, transfere elétrons dentro dessa estrutura, tá? Sem perder a estrutura, mas é possível acontecer. Então, essa estrutura permite a captação de radicais livres, tá? Eles reagem com esses radicais livres e inativos os radicais, porque quando moléculas carregadas, elas são extremamente reativas e elas podem ser importantes em alguns processos, mas na maioria das vezes um radical aí solto, dando bobeira, ele vai fazer mal para o seu corpo. Então ele pode acabar atacando e comprometendo a estrutura de alguma proteína, de alguma célula do seu organismo. Então, impede dano oxidativo aos lipídios da membrana, tá? Fazendo com que a célula não tenha furos, né? Não haja rompimento parcial e que pode levar à morte celular. A carência de vitamina E é muito rara em humanos, tá, gente? Mas quando ela ocorre, pode acontecer, pode causar fragilidade dos eritrócitos, né, que são os glóbulos vermelhos, e em animais pode acontecer uma ocorrência de pele escamosa, atrofia muscular e até mesmo esterilidade, tá? E como eu falei, ela é hidrofóbica, ela associa-se a membranas celulares, que é um depósito muito grande, né, de lipídios e lipoproteínas no sangue. Então, tá vendo? É importante a gente ter também os lipídios, né, a gordura no nosso organismo. Bom, agora a vitamina K, né, também chamada de filoquinona ou menaquinona, né?
encontrada basicamente em vegetais folhosos, né, alface, couve, espinafre, repolho, acelga, e suas funções estão envolvidas na coagulação sanguínea, tá, gente? Principal função aqui é coagulação, porque ela é precursora da protrombina ativa. A protrombina é a enzima que vai ser essencial para a coagulação sanguínea. Ela só vai ser ativa na presença de vitamina K. Então, o fibrinogênio, que é o precursor, né, do, ele está inativo na corrente sanguínea, na presença de vitamina K e protrombina, ele vai formar fibrina. E a fibrina, ela é um composto insolúvel, então o sangue coagula, né? Formam os coágulos que vai fazer a união e vai estancar aquela ferida que você tem. Agora, a gente tem que tomar cuidado também que em alguns processos, por exemplo, quando você tem uma incisão, um processo cirúrgico, a pessoa tem que tomar anticoagulante. Por quê? Porque se você tem um corte, qual é a tendência do seu corpo? É fazer a coagulação naquela região, não é isso? Para estancar a perda sanguínea. E esses coágulos, quando eles estão soltos por aí, em veias, né? O que vai acontecer? É que a gente chama de trombose, tá? Então é extremamente danoso, a pessoa pode vir à morte, né? Ou perder membro, tá? Porque não vai ter aporte sanguíneo naquela região. Então, se ele paralisar a passagem de sangue, é extremamente prejudicial para o organismo. E a carência dessa vitamina pode levar à coagulação sanguínea ineficiente, mas é muito raro essa ocorrência. E aí, como eu falei, ó, essa varfarina é uma substância sintética, tá? A vitamina K. Ela é utilizada como raticida, ou seja, é o princípio ativo de veneno de rato, né? E, ao mesmo tempo, é um potente anticoagulante em pacientes cirúrgicos, né? Ou com trombose coronária. E a ubiquinona, que é a coenzima Q, e a plastoquinona são moléculas, tá? Envolvidas no processo de geração de energia, né? Em mitocôndrias e cloroplasto. Ubiquinona, mitocôndria, plastoquinona, cloroplasto. São isoprenoides transportadores, tá? Lipofílicos de elétrons. Então, a gente vai falar disso na parte de metabolismo, que essas moléculas transportam elétrons pela membrana celular, até chegar na ATP sintase e formar ATP, tá bom? Então, a vitamina K é extremamente importante nesse ponto. Agora a gente vai falar sobre vitaminas hidrossolúveis, tá bom, galera? Bem, elas são termosensíveis, né? O que é termosensível? Sensível à temperatura. Então, se você eleva a temperatura, ela perde a sua atividade. Termolábeis, mesma coisa, sensível à temperatura. Ela é sensível e susceptível à temperatura. Ela pode se desnaturar, tá? Não são armazenadas e são excretadas pela urina. É aquilo que eu falei. Se você tomar muita vitamina em excesso, que você não vai utilizar, você não está com deficiência, você vai excretar esse excesso, tá? Então você está jogando dinheiro literalmente no vaso sanitário, ok? As fontes, principalmente, né, do complexo B, em carne, leite e ovos. Então, por muito tempo, gente, a ciência acreditava que existia somente uma vitamina B, porque aquelas várias do complexo, elas têm as mesmas fontes, ok? Depois é que os cientistas conseguiram diferenciar, né, umas das outras. E você pode encontrar também as hidrossolúveis, né, nas frutas cítricas. Então, fontes muito importantes para a vitamina C, né? E a deficiência, por exemplo, de uma das vitaminas do complexo B pode levar à redução da atividade das demais, tá? Então, esse complexo B tem que andar meio que de mão dada.
você precisa ter os níveis adequados de todas elas, para o funcionamento, para o melhor funcionamento do seu corpo. Bem, então vamos começar aqui pela tiamina, vitamina B1. É essa a estrutura química dela, tá, gente? Estrutura molecular. Tem anel aromático, tem nitrogênio, tem enxofre, tem hidroxila, tá certo? E tem uma cadeia carbônica aqui também. Encontrada, né? Como a gente falou, carne, leite, ovos, queijos, né? Pescados, levedura de cerveja. E tem a sua função principal como precursor da coenzima TPP. TPP, gente, significa tiamina pirofosfato. A gente vai falar dessa coenzima quando a gente for falar aqui, ó, da piruvato desidrogenase, tá? São algumas reações que são dependentes da TPP. E a piruvato desidrogenase, gente, vocês vão ver que ela é importantíssima lá para entrar no ciclo de Krebs, tá bom? É um complexo, é uma enzima extremamente grande, ela tem mais de uma coenzima envolvida, então ela vai fazer uma série de reações ali, né? E a TPP faz parte também da piruvato descarboxilase, que é uma outra reação que eu vou salientar mais à frente. E esse anel tiazólico, tá? Esse anel aqui, tiazólico, ele forma um carbânion. Esse carbânion é que facilita as reações de carboxilação, tá? A gente vai ver mais para frente, quando eu falar sobre a piruvato desidrogenase. E a carência leva à doença de beriberi, tá? Ou síndrome, uma outra doença é a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Como curiosidades, né? O que pode acontecer? Quais são os sintomas dessas doenças, tá? Pode causar edema, dor, paralisia e até morte. Então, é gravíssimo. A deficiência de B1 é extremamente deletéria para o ser humano. Paralisa movimentos voluntários, tá? Então, você começa a ter problema de visão, problema de marcha, de caminhar, né? E é muito comum em alcoólatras. Por quê? Porque o álcool, ele dificulta a absorção intestinal de vitaminas, não só dessas, como de várias outras, tá? Então, às vezes começa a ter problemas, né? Pessoas que têm problema com álcool e não imagina que, é o álcool, mas na verdade é o álcool que leva a uma deficiência de vitaminas. E uma mutação no gene da transcetolase pode levar a um agravamento do quadro, tá? Perda grave de memória. A transcetolase, ó, como está aqui nessa tabela, é uma outra enzima que depende de TPP, tá? Então, você vai ter aí paralisia parcial, confusão mental e perda grave de memória. E isso aqui, gente, via PPP é a via das pentose fosfato, tá? Essa via, ela é importante para a degradação de nucleotídeos, ok? Então, se você tem essa via paralisada, você pode ter problemas ali na sua biossíntese e degradação de nucleotídeos. Aqui é só uma figura mostrando para vocês os sintomas, né? E como que acontece, né? A beriberi. Olha o edema, olha a perna dessa criança aqui, gente. Você coloca o dedo e marca, né? Faz uma marcação de tanto edema, né? Edema é líquido acumulado, né? Retenção de líquido. E os diferentes sintomas, né? Que pode acontecer de fraqueza, músculo frouxo, com dificuldade de fala, confusão mental, complicado. Bom, agora é a riboflavina. Gente, a riboflavina lembra de uma coisa. Flavina mononucleotídeo. Então a gente vai lembrar do FAD.
FAD não é fada, é FAD. O FAD é uma coenzima, tá? Ele é extremamente importante, envolvido no transporte de elétrons na cadeia transportadora de elétrons. Quando a gente falar de metabolismo, vocês vão entender melhor como ele funciona. Mas a estrutura dele é capaz de receber prótons e elétrons durante a respiração celular. Encontrada é a B2, né? Encontrada em carne vermelha, leite, queijo, gema de ovo, vegetais, e é extremamente importante no crescimento do organismo, do indivíduo, essencial no catabolismo de carboidratos e transporte do hidrogênio, né? Como eu falei, o FAD, no ciclo do ácido cítrico. E é precursor, tá? Da flavina mononucleotídeo, que eu já havia mencionado, e do FAD. O FAD pode receber até 2 prótons e 2 elétrons, tá? Durante o processo de respiração, de oxidação da glicose. E essas duas coenzimas aqui são derivadas da vitamina B2, tá, gente? Então não adianta, você não vai ter essas enzimas aqui se você não tiver o aporte de B2 na sua dieta. E manutenção de tecidos e da visão. A carência dessa enzima pode levar a estomatites, coceira, deficiência visual e ressecamento da pele. Então, aqui, ó, só mostrando para vocês o ciclo do ácido cítrico, aonde ocorre a descarboxilação do piruvato, né, da acetilcoenzima A. E então você tem a cada descarboxilação, ou seja, a cada perda de carbono, né, do dióxido de carbono, você tem liberação de prótons e elétrons que são coletados por uma dessas coenzimas, que é o FAD. Então, aqui, ó, uma reação que é mediada pelo FAD. É a transformação do succinato em fumarato. Então, vocês vejam, ó, tem 4 carbonos, aqui também tem 4 carbonos, mas vocês vejam que eu perdi aqui, ó, prótons e elétrons, tá? Então, quando ocorre essa perda, quem é que pega? Isso, eu falei que prótons e elétrons não ficam soltos fora da célula, tá, gente? Não deve ficar, porque é extremamente prejudicial. Então, quem pega eles, FAD. E o NAD, que é um outro que nós vamos falar em seguida. E aqui, ó, é a estrutura, tá? Do FAD e da flavina mononucleotídeo. Então, perceba que o FAD é toda essa estrutura, tá? Que tem o precursor da vitamina B2 e você tem um nucleotídeo, né? E aqui, quando você tem a entrada de prótons e elétrons, você tem o FADH, que é quando ele pegou um próton e um elétron, tá? E quando ele tem mais um próton e um outro elétron, ou seja, o segundo de cada, você tem o FADH2. Aqui é quando ele está completamente reduzido, tá? Quando ele está cheio de prótons e cheio de elétrons. Então, a tendência é que ele entre na terceira etapa do metabolismo e libere esses elétrons para gerar energia. Então, a liberação desses elétrons, gente, põe isso na cabeça. A liberação dos elétrons lá na cadeia transportadora de elétrons é que vai ser possível a energia captada por esse transporte do elétron pela membrana é que vai impulsionar a formação de ATP pela célula. Tudo bem? É como se fosse uma turbina, tá? E aqui é o complexo da piruvato desidrogenase. Gente, ela é muito complexa, ela é muito doida mesmo, porque vocês veem um complexo que tem a tiamina, que eu já falei, a B1, TPP, ok? E aqui eu tenho também a minha B2, precursora, né? O FAD. Então, vocês vejam que só aqui eu já tenho 2 vitaminas importantes para a formação e funcionamento da piruvato desidrogenase, porque elas são precursoras dessas biomoléculas aqui. E depois a gente ainda vai falar, ó, dessa CoA aqui, ó, coenzima A, que também depende de vitaminas, tá?
Bom, agora niacina. A niacina é a B3. Então, ó, B1 eu já falei, B2 e B3. B3 é o NAD. Ponham na cabecinha de vocês aí também. O NAD, aqui tem a estrutura química dele, tá? É nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, tá? Então, é derivado de nucleotídeo, ok? E está presente em carnes, cereais, amendoins, nozes, peixes, e tem função de ser precursor da coenzima NAD. NAD, assim como o FAD, são carreadores de elétrons, ou seja, ele vai pegar os elétrons gerados na descarboxilação oxidativa do piruvato, lá no ciclo de Krebs, e esses elétrons que ele vai carregar, ele vai levar lá para a cadeia transportadora de elétrons, e esse transporte dos elétrons através da membrana é o que impulsiona a geração de energia pelo ATP, tá? O NAD também tem a niacina, né, a B3, auxilia na regulação da taxa de colesterol no sangue, protege aparelho digestivo, tá? E muito importante para a pele saudável, né? Porque muitas vezes a pele ela sofre processos oxidativos. Então, como a B3 está envolvida na formação do NAD, você tem a não liberação de compostos carregados, né? Então você tem uma pele mais viçosa, mais íntegra, né? E a carência pode levar a uma doença chamada pelagra, que é a falta de niacina ou triptofano. Então, gente, uma outra coisa, o triptofano, ele é precursor, é, muitas vezes, de nucleotídeos, tá? Então, falta de nucleotídeos, falta de triptofano, você vai ter uma série de doenças envolvidas com a depleção de nucleotídeos na célula. E curiosidade, também conhecida como ácido nicotínico ou como vitamina PP, ok? E aqui, ó, é uma figura de uma mão, né, mostrando visualmente como que fica a mão de uma pessoa que tem deficiência de vitamina B3. E aqui é o comportamento da molécula, né, quando ela está oxidada, que é essa linha em rosa, tá? E quando ela tem a redução, ela pode receber até dois elétrons, tá? E dois prótons também. Vocês vejam aqui que ela tem dois pontos, né, de, de recepção de elétrons, né? De redução. Bom, vitamina B6, tá, galera? Aqui tá a estrutura química dela. A vitamina B6 também é conhecida como piridoxina, presente em carne, aveia, trigo, banana. É muito importante na respiração celular e no catabolismo de proteínas, ok? Já devem ter ouvido falar do piridoxal fosfato. E a sua carência leva a anemia, a convulsões, contrações musculares desordenadas, né? E dermatite. E como curiosidade, ela tem papel muito importante nas enzimas conhecidas como aminotransferases, ok? O que é? Transferências de grupo amino para moléculas orgânicas. Então, ela pode formar, quebrar e formar aminoácidos, ok? Então, ela está envolvida no catabolismo e metabolismo também, né, de anabolismo de aminoácidos. Ocorre no fígado, liberando alfa-cetoácidos no meio. Então, quando você libera alfa-cetoácidos, você tirou o grupo amino daquela cadeia carbônica. Então, ele não tem mais aquele grupo que o diferenciava como um aminoácido, deixa de ser um aminoácido. Só uma cadeia carbônica que pode ser degradada, utilizada para diferentes outros fins, ok? Então, aqui, ó, você tem o piridoxal fosfato e a enzima ligada ao piridoxal fosfato, ok? Quando ele tem o grupamento,
quando ele está ligado e quando ele está liberado do seu radical, ok? Ácido fólico, galera, é conhecido como vitamina B9, tá? Aqui está a estrutura química, estrutura molecular dele. Fonte, principalmente frango, né? Aveia, trigo, banana, cogumelo, hortaliças. E tem função muito importante, ácido fólico, tá? A gente falava muito, né? Principalmente quando eu estava grávida, né? Então todas as gestantes já ouviram bastante falar, você tem que tomar ácido fólico, é muito importante, muito importante. Por quê, gente? É indispensável na formação do tubo neural no embrião, tá? Então, é importante também no metabolismo de moléculas que tenham grupo amino, e aí a gente inclui, né, o timidilato, que é um derivado do DUTP, né? O TP é um nucleotídeo, tá, gente? Que gera o tetrahidrofolato. Então, o tetrahidrofolato nada mais é do que a timidina monofosfato, ok? Então, crianças que sofrem dessa condição, elas têm o que chamam de espinha bífida, tá? Pode ser detectada nas ultração morfológica, né? Então, você vê a ocorrência que houve uma deficiência de ácido fólico durante a formação do tubo neural, que é até as 12 semanas de gestação, tá? E aí tem que ser feita uma cirurgia, tá, gente? Tem casos que essa cirurgia acontece ainda intrauterina, tá? Em outras, ela é feita só após o nascimento, tá bem? Então, essa aqui é uma cicatriz, né? Oriunda desse tipo de cirurgia. E a carência pode levar doença cardíaca, câncer, distúrbios encefálicos, né? Porque está envolvido no tubo neural, então está muito envolvido com o sistema nervoso. E também pode levar a uma incorporação anormal de uracila no DNA. Não falei aqui, ó, que o tetrahidrofolato ele é oriundo da uridil trifosfato, da uridina trifosfato. O uracila não é comum do DNA, né, galera? A gente sabe que é do RNA, mas ele é precursor da timidina. E a timidina é que vai dar o TTP, a trifosfato, né, que vai ser incorporada à cadeia de DNA. Então, isso é muito importante. E cerca de 10% de seres humanos sofrem de deficiência de ácido fólico, tá, galera? Então, a gente tem que ver que ele é muito importante, né, também na maturação de hemácias e nas células do tecido nervoso, tá? Bem, agora B12. B12 é extremamente importante, tá, pessoal? É a cianocobalamina. Essa é a estrutura aqui dela, tá? Vocês estão vendo alguma coisa diferente aqui? Além do nitrogênio, do oxigênio, do carbono, fosfato, tal. Olha só, tá vendo isso aqui, gente? O que é isso aqui? É o cobalto, tá? O cobalto é um metal, né? Eu falei que lá atrás que é um cofator, né? Ligado a uma enzima, mas nesse caso ele é fundamental para a estrutura de uma vitamina, ok? Então, a cianocobalamina, a B12, ela está envolvida na biossíntese das hemácias para a formação do anel corrina, lá daquele grupo M que eu falei lá atrás, tá? O carbono 5 ligado ao cobalto, ele troca de hidrogênio entre moléculas, quer ver, ó? Nessa estrutura aqui, gente, ó. Essa aqui é a estrutura da vitamina B12, ok? Então, aqui, esse anel que a gente fala é o anel de corrina, é o cobalto ligado ao nitrogênio. E este carbono aqui é a ligação mais susceptível, na verdade, é a única ligação susceptível
de toda essa estrutura. Então, quando a luz vem e incide sobre essa ligação, ocorre transferência de grupo metil, tá? Ó, você tem uma metil não, de próton, tá? Ele não, porque assim, o que que acontece? Em todas as reações vocês vão ver isso. As reações, quando liberam prótons, os prótons são liberados para onde? Para o meio, tá? Para o meio externo, para formar um gradiente de prótons, que é extremamente importante para a célula. Só que nessa reação em específico, o hidrogênio, ele não vai ser liberado na forma de H+, ele vai ser transferido para um outro átomo dentro da célula, ok? E isso aqui é acho que é o único exemplo que ocorre biologicamente, tá, gente? É extremamente raro isso aqui, porque o próton sempre vai para o meio. Nesse caso, ele não está indo para o meio. E essa reação ocorre na formação de metilmalonil-CoA para succinil-CoA, que é intermediado pela coenzima B12. Isso aí, gente, está no ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs, ok? Então, ó, como eu falei que essa estrutura aqui é sensível à luz, o que que acontece, gente? Não existe vitamina B12 em vegetais. Não acontece em plantas, porque na planta vai ocorrer a fotossíntese, então isso aqui vai ser sempre quebrado pela luz e não vai ter proteção, ok? Esse anel corrina que ocorre a troca de hidrogênio entre moléculas no ciclo do ácido cítrico. Então, ela tem fotolabilidade, ela é sensível à luz. Não existe em plantas. Então, pessoal, essas pessoas que têm uma dieta vegana, né, que não tem nenhum tipo de aporte de origem animal, precisa acompanhar de perto a, como que tá os níveis, né, da B12 no sangue, porque ela é extremamente importante, como eu falei, para trocas gasosas, e sem ela nada disso acontece. E a deficiência leva à ocorrência da anemia perniciosa. É diferente da anemia dependente de ferro. Essa anemia aqui é dependente do cobalto, né? Da B12, a deficiência de B12. E a ferropriva é a deficiência de ferro em si. A B12, ela pode ser sintetizada por algumas enzimas, por algumas bactérias, né? No intestino, e a deficiência dela leva a uma produção reduzida de eritrócitos, níveis reduzidos de hemoglobina e dano progressivo grave no sistema nervoso central. Ok, pessoal? Tem caso aí de pessoas, de influencers aí que morreram, provavelmente devido à depressão, né, dessas vitaminas, inclusive B12, tá? Isso é muito grave. E agora a gente vai falar sobre a vitamina C, galera. A vitamina C é o ácido ascórbico. Veja aqui a estrutura bem pequenininha, né, gente? Mas olha, é muito importante essa danadinha para o nosso corpo, tá? Tá presente nas frutas cítricas, de forma geral. Lembrando que a acerola, acho que é a maior fonte de vitamina C, ok? Então a gente tem que sempre ingerir frutas cítricas, tá? Na nossa dieta, para a gente ter uma quantidade maior do que você se alimentar de um animal que tenha, que faça ingestão, né, dessa substância. E ela é imprescindível para a síntese do colágeno, né? Então a gente passa vitamina C na cara para ver se fica melhor o viço da pele, né? Não é a mesma coisa, mas a gente consegue, assim, é perceptível a melhora, né? A pele fica mais hidratada, porque tem uma participação na produção do colágeno. A produção do colágeno vai diminuindo, né, gente? Não tem jeito. O tempo é inexorável. E ela é importante para manter a integridade da matriz óssea e também tecidos como cartilagens, tendões, ligamentos, exerce papel no sistema imunológico e tem atividade antioxidante. Então, assim,
E uma outra coisa, depois que você se alimenta, se você toma o café, a cafeína ali, ela pode aprisionar a vitamina C. Então, você perde a atividade da vitamina C que você ingeriu na comida. Então, o ideal não, é não tomar o café depois do almoço, tá, galera? É uma verdade aí. E a carência leva à ocorrência do escorbuto, que era uma doença do acompanhante, né, a doença do viajante, na época das expedições, né, da descobrimento, né, de toda aquela pessoal ficava ali semanas e semanas, meses viajando no avião, ó, no avião, no barco, você não ah, você não tinha mais alimentos frescos. Então, assim, universitários também, porque universitário dificilmente vai comer frutas, essas coisas. Então, o ideal é você manter uma dieta mesmo morando fora de casa, tá, gente? Porque você obtém a partir de frutas frescas, de vegetais frescos. Porque ela é termossensível, ela degrada-se facilmente, principalmente com luz. Então, se você faz um preparo ali com um alimento que tem a vitamina C, você perdeu boa parte do princípio, tá? E a doença causa aumento das articulações, menor excreção urinária, anemia, redução do apetite, dentes frouxos. Olha aqui, gente, o escorbuto é muito característico nisso aqui, ó. Então, eles começavam a sangrar pela boca, ficava com essas inflamações gengivais, né? E dificuldade de respiração, hemorragia, sangravam pelo nariz, era horrível, gente. Tem relatos, né, históricos sobre a doença, né? Então, é muito sério. E aí agora a gente tem a vitamina H, que é a biotina, ok? A biotina, fontes principais, leveduras, arroz integral, frutas. Essa aqui é a estrutura molecular da biotina. Tem uma função extremamente importante no catabolismo de carboidratos e proteínas, age diretamente na formação da pele e indiretamente na utilização dos açúcares, né, das proteínas. E a carência leva a fadiga, depressão, náuseas e lesões cutâneas. Como curiosidades, ela participa, né, da coenzima piruvato carboxilase, que é uma enzima que converte piruvato em oxaloacetato para o ciclo de Krebs. Reação anaplerótica. Que diabo é isso, gente? Eu já vou explicar. E enzimas que catalisam carboxilações usam a biotina, porque a biotina ativa o CO2 e transporta-o até os aceptores. Então, gente, a piruvato carboxilase é uma enzima que envolve o transporte de carboxilação. Ela introduz um CO2, é como se fosse ela fixa o CO2 numa biomolécula, ok? Vejam aqui. Aqui é uma reação anaplerótica. Então, anotem aí. Reação anaplerótica são reações aonde intermediários do ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs são repostos. Vocês vão ver lá no metabolismo, quando eu falar, que tem, acho que são 8 reações, né? Daquelas reações ali, você tem os intermediários da quebra do acetil-CoA para você liberar aqueles carbonos. Então, cada intermediário desse é essencial que esteja sempre ali, porque se você tirou um, como que aquele ciclo vai continuar? Ele não continua. Então, essa reação anaplerótica, essas reações, são mais de uma, elas vão repor intermediários cruciais ali. E esses intermediários, normalmente, eles estão envolvidos na biossíntese de outras macromoléculas, como nucleotídeos, tá certo? Então, se você, às vezes, precisa desse intermediário para fazer um nucleotídeo, você vai perder para a oxidação, mas você precisa continuar. Então, o corpo tem que tirar de outro lugar, de outra molécula,
para colocar ali o oxalacetato de novo, para ele continuar rodando, tá certo? Então, aqui, ó, a biotina, ela forma a estrutura da piruvato carboxilase, que é essa enzima, ok? Vejam aqui o tamanho da piruvato carboxilase. Ela tem o sítio 1 e tem o sítio 2. Isso aqui é como se fosse uma reação de ping-pong, tá, gente? Ela pega uma substância, uma molécula, no caso aqui, o piruvato, ela pega o carbono dele, ela pega o CO2 dele, e aí ele permanece ligado nesse sítio dela aqui, no sítio 1, ok? E quando ela transfere para cá, aí que ela libera, aí vem o oxalacetato e pega esse CO2 que saiu do piruvato. Entenderam, galera? Se você ping-pong, joga uma bola para um lado, a bola vem para o outro. Então, antes da bola vir para o outro lado aqui, o outro substrato saiu. Então, utilizam dois substratos, tá certo? São dois substratos em dois sítios diferentes. A carboxila, né, o CO2 do piruvato sai e aí você tem a transferência desse CO2 pro oxalacetato e aí sim o piruvato sai e o oxalacetato entra. Tá certo? Pergunta interessante. Meu Deus, a minha Siri fica falando toda hora, gente, desculpa. E aí, agora a gente vai falar sobre o ácido pantotênico, vitamina B5. Essa estrutura aqui, galera, a gente já está terminando. A fonte, maioria dos alimentos de origem animal e vegetal, fígado, cogumelo, levedura, ovos e cereais. Tem funções de auxiliar na resposta ao estresse. Então, é o B5, tá, gente? Daqueles Bs todos que eu falei B1, B2, B3, B6, B9 e B12. Mas aí a gente tem o B5, que é o ácido pantotênico. E eu quero que vocês lembrem do pantotênico, nomezinho chave do pantotênico, coenzima A. Ele faz parte, ele é precursor, ele é parte constituinte da coenzima A. E a coenzima A é fundamental lá na piruvato desidrogenase, lá que a gente já mostrou a enzima, para a entrada do ciclo de Krebs, tá? Então vocês estão vendo que toda hora a gente está falando aqui e quase tudo a gente está rodeando ali no ciclo de Krebs. Vocês estão vendo como as vitaminas são importantes para o ciclo de Krebs, para a quebra da glicose, para a geração de ATP? Então, assim, sem as vitaminas a gente não conseguiria produzir energia, tá? E atua na síntese de hormônios, hemácias, metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, né? Como eu falei, para produção de energia, fortalece cabelo, unha, pele e é precursor da coenzima A, ou simplesmente CoA. A deficiência dela leva a lesões no sistema nervoso e digestivo. Então vamos ver aqui, pessoal. De novo, complexo da piruvato desidrogenase. Quem que eu já salientei aqui? Tiamina, pirofosfato, TPP, ok? FAD, B1, B2 e B5, coenzima A, ok, pessoal? Então, são 3 vitaminas envolvidas como coenzimas de uma única, como constituintes, né? De coenzimas de uma holoenzima, né? De uma enzima que possui aí vários domínios de ação e sítios catalíticos, né? Onde vão acontecer as reações químicas. E aqui também, ó, eu tenho um NAD, ó. Olha só, tem um NAD aqui também. Tinha até esquecido dele. Então, nós temos 4. É muita coisa, gente. E aqui tá a estrutura da coenzima A, que tá aqui, ó, acetilcoenzima A. Então, acetil é essa coisinha aqui desse tamanho, tá? 2 carbonos, uma dupla O, um enxofre, e aí eu tenho a coenzima que é desse tamanhozão aqui, ó. Então, eu tenho um ADP ligado ao ácido pantotênico. E aí, no final, eu tenho essa mercaptoetilamina. Então, este grupo aqui, S-CoA, tá vendo? S e CoA é isso tudo aqui. A gente só sintetiza.
é aqui que é o sítio de reação, o sítio de ligação dessa coenzima às funções. E por último, a gente tem a colina. Colina, ela é originária, tem uma grande fonte, tá? Na gema de ovo, ok? Fígado, amendoim, e ela tem essa estrutura aqui, aparentemente simples, tá? Mas é extremamente importante no catabolismo de gorduras no fígado, tá? Precursor de neurotransmissor, que é a acetilcolina. Então, gente, o neurotransmissor, ele é responsável pela transmissão do impulso nervoso lá na bainha dos neurônios, tá? Comunicação entre os neurônios. Então, como que tudo vai passando? É de um para o outro, como se fosse um telefone sem fio, tá bom, galera? Então, a acetilcolina, ela é uma molécula fundamental para a ocorrência aqui. Então, se você não tem acetilcolina, você não tem transmissão de impulso nervoso, você não enxerga, você não movimenta, tá? Uma curiosidade, a toxina botulínica, ela impede a passagem de acetilcolina nas terminações nervosas. Então, é por isso que você não tem movimento quando aplica o botox na testa, porque ela vai degradar a acetilcolina formada aqui. Então, você não tem transmissão de impulso nervoso. E o botulismo que leva à morte é porque é uma concentração extremamente elevada e não é só no local, ele vai ser generalizado. Então, você começa a perder o movimento voluntário e involuntário de todas as partes do seu corpo, tá certo? Então, isso aqui, ó, é uma bactéria, eu vou até colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consigo? Ah, acho que eu consigo. Aqui, Clostridium botulinum. Toxina botulínica, ok? Ela, ela paralisa a transmissão do impulso nervoso pela acetilcolina. Então, se ela paralisa, você não tem o movimento daquele músculo, daquela musculatura. Ela é componente da lecitina, tá? Que é um vasodilatador, ativa plaquetas e componentes dos fosfolipídios, e a carência pode levar a cirrose, tá? Aumento na incidência de câncer de fígado, lesões hemorrágicas nos rins e comprometimento motor. Então, é muito importante você ter um aporte ideal de colina também. E aqui, gente, tem um resumo, né, de vitaminas, né, e funções no metabolismo da célula. Então, o que a gente falou, ó, vitamina B1, metabolismo do ácido pirúvico. Ela tá onde, gente? Na piruvato desidrogenase, que a gente já falou. Vitamina B2, riboflavina, ativa na transferência de elétrons. Quem que é essa daqui, gente? É o FAD, é a fada. E a niacina, ácido nicotínico, ativa também na transferência de elétrons, que é a vitamina B3, NAD, NADH, mais H+. Ácido pantotênico, acabei de falar, B5, coenzima A, metabolismo de ácido pirúvico e lipídios. Acetil-CoA, ela pode levar na oxidação da glicose e também o acetil-CoA é intermediário da quebra das cadeias, longas cadeias carbônicas, né, dos ácidos graxos. Biotina, fixação de CO2. Então, ó, fixação biológica de CO2 em reações anapleróticas, né, que vai repor o intermediário do ácido cítrico e também na síntese de ácidos graxos, porque a gente está falando de cadeias carbônicas, você adiciona carbono, você está falando aí você lembra do ácidos graxos, tá bom? Dos lipídios. Ácido fólico, síntese de purinas e pirimidinas. A gente já falou lá das vias PPPs, né? Da via das pentose fosfato. Vitamina E,
síntese das macromoléculas, todas elas. Car Carboidratos, lipídios, proteínas, nucleotídeos, tá certo? E vitamina K, a gente falou, é uma vitamina lipossolúvel também, transporte de elétrons, menaquinona, além da questão da, do, que eu falei, né, das menaquinonas, das filoquinonas, que fazem a transferência de elétrons nos complexos intermembranosos. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é um resumo. Vocês voltem nos outros slides, relembrem, tentem associar uma coisa com a outra, tenta lembrar o que cada um é importante para a célula, tá? E qualquer dúvida, vocês perguntam para mim. E um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.